Olá! Reutilizar conhecimento ou, em outras palavras, aplicar conhecimento existente para desenvolver projetos ou atividades. Este é o tema da videoaula de hoje, a de número 8 do minicurso de Gestão do Conhecimento, que integra o módulo Como fazer gestão do conhecimento. Para o consultor em GC Stan Garfield, reutilizar conhecimento significa colocar em prática conhecimento capturado, conhecimento que vem de comunidades de práticas ou de outros sistemas colaborativos. Para ele, só efetivamente acontece a gestão do conhecimento quando alguém reutiliza algum conhecimento. O consultor em GC Nick Milton complementa e diz que os processos de reutilizar, revisar e propor melhorias são parte de um ciclo contínuo de gestão do conhecimento. E esse conhecimento reutilizado pode ser tanto externo, de fora da organização, quanto interno, de dentro da organização. Pode estar em repositórios virtuais ou em documentos, ou ainda nas pessoas. Dá para perceber que práticas de captura e de reutilização do conhecimento são complementares, não é mesmo? Reutilizar o que foi aprendido, validado e comprovado por outras pessoas pode minimizar riscos, esforços e ainda aumentar a eficácia e eficiência, como vimos no módulo 1. De acordo com a pesquisadora americana Laine Marcus, existem 3 papéis na reutilização do conhecimento. O primeiro deles é o do produtor do conhecimento, que é aquele que criou o conhecimento. O segundo é o intermediário do conhecimento, que vai empacotar e tornar esse conhecimento organizado e mais fácil de ser encontrado. Isso envolve processos de categorização, indexação, mapeamento, publicização desse conhecimento. Por fim, temos o consumidor do conhecimento, que é quem vai consumir e reutilizar esse conhecimento. Todos esses papéis envolvem custos, envolvem tempo e também características específicas. Em módulos anteriores, vimos algumas práticas que incentivam a reutilização de conhecimento, lições aprendidas, boas práticas, comunidades de práticas. Nesta aula, eu vou lhe apresentar mais 3 ferramentas de GC que ajudam na reutilização do conhecimento. São elas: benchmarking, peer assist e repositórios ou bases de conhecimento. De acordo com Christopher Bogan, autor de um livro sobre benchmarking de boas práticas, o benchmarking é um processo sistematizado de procura de melhores práticas, ideias inovadoras, aquilo que é referência na temática em questão. Isso vai ajudar a melhorar a sua produtividade, a ter mais eficiência e eficácia. Pode ser presencial ou à distância. De acordo com a APQC, uma organização que eu já citei aqui algumas vezes, que dissemina práticas de qualidade e de gestão, o benchmarking envolve 4 fases. A primeira etapa é a de planejamento, na qual você vai planejar o que pretende buscar, que tipos de dados e como vai fazer essa coleta. A segunda é a coleta desses dados, que, como eu falei, pode ser de modo presencial ou à distância, ou os dois. A terceira etapa é de análise desses dados, comparando processos e analisando por que aquela empresa ou organização é referência naquele tema em questão. Por fim, é a fase de adaptar o que foi aprendido para a sua realidade. Vale lembrar e destacar que benchmarking não é copiar, mas sim aprender com outros processos, com referências, com práticas bem-sucedidas. A outra ferramenta, Peer Assist, ou assistência por pares, é uma sessão no qual as pessoas, colegas e especialistas vão compartilhar o conhecimento prévio e também dar feedback sobre um desafio individual ou de uma equipe.
A primeira organização a usar o termo foi a British Petroleum, e ela diz que faz parte de um processo mais amplo de aprender antes de fazer. Ou seja, é possível reunir esse conhecimento antes de inventar a roda, antes de embarcar em um projeto ou em uma atividade. Isso minimiza riscos, economiza esforços e evita que sejam cometidos os mesmos erros. A assistência por pares funciona porque as pessoas acabam ficando mais propensas a aceitar a opinião de outras que são colegas, especialistas, e não necessariamente por meio de canais oficiais ou seguindo a hierarquia e o organograma organizacional. Por isso é importante reservar ainda um espaço de socialização para que as pessoas possam também construindo uma relação de confiança. Muitas organizações desenvolvem esse tipo de atividade, como a NASA, que eu já citei várias vezes aqui, que é a Agência Espacial Americana. Por fim, os repositórios ou bases de conhecimento são locais geralmente online, por meio de plataformas ou intranet ou redes internas, nos quais as pessoas têm acesso a documentos e publicações de modo organizado, em que é possível encontrar facilmente o que se busca. Para que essas ferramentas sejam mais eficientes, é preciso uma cultura que valorize a reutilização do conhecimento. Cito mais uma vez o pesquisador e consultor Stan Garfield, que dá algumas dicas, como por exemplo, é preciso valorizar mais a reutilização do que a reinvenção do conhecimento. É importante definir metas para o reuso do conhecimento. Em avaliações de desempenho individual, pergunte qual conhecimento foi reutilizado. Institucionalize o uso de lições aprendidas e boas práticas. Faça pesquisas recorrentes sobre o uso e reuso de conhecimento e dissemine os resultados por meio de histórias, não apenas de números. Recapitulando, na aula de hoje vimos algumas ferramentas que estimulam e ajudam no reuso do conhecimento, tais como benchmarking, assistência por pares, peer assist, ou repositórios e bases de conhecimento. A aula que vem encerra o módulo Como fazer gestão do conhecimento. Vamos focar em métricas e indicadores. Te aguardo!